Me desculpe, eu tive um pequeno problema técnico aqui. Acabou a carga do celular. Acontece, acontece. Vamos continuar. Só relembrando aqui um conceito, a palavra poder designa a capacidade e possibilidade de agir e de produzir efeitos. Mas esse poder ele precisa de uma legitimidade. Bom, você pode ter essa legitimidade de várias maneiras. Você pode ser pelas leis. Você tem um cargo que você foi indicado, ou concursado, ou eleito para esse cargo, né? Então, essa lei poderia legitimar esse poder que você tem. Ou você ser um presidente de um país, ou presidente de uma grande corporação, de uma empresa, de um grupo de empresas, ou ser eleito numa associação de pais e mestres, por exemplo, e por aí vai. Mas tem outras formas de legitimar esse poder. Por exemplo, pode ser por conhecimento, você tem conhecimento e por ter conhecimento você tem poder, porque conhecimento é poder. Pode ser por divindade, você é um ser divino ou representa um ser divino, um líder religioso, por exemplo. A hierarquia pode ser de vários tipos, né? O mais fácil de você entender quando você, por exemplo, é um coronel no exército e tem todas as outras categorias, classificações, até chegar no soldado raso, né? Que é soldado, cabo, sargento e vai subindo, né? Então cada um tem que ter respeito ao outro, ou seja, um tem mais poder do que o outro. Pode ser por tradição, né? Uma pessoa que foi, por tradição, conhecida na cidade, por uma das pessoas mais antigas da cidade, que conhece todos. Por exemplo, aqueles grupos religiosos, que tem uma pessoa que é a mais antiga daquele grupo, que por isso ele, como conhece todos, o cacique, o pajé numa tribo, por tempo e por conhecimento, ele foi eleito a uma condição de ter mais poder do que os outros. Agora, nós temos outros conceitos de legitimação desse poder. Pode ser por ideologia ou por força. No caso, esses dois planos são muito distintos, mas eles podem um influir no outro. Por exemplo, se eu consigo fazer com que uma grande parcela de uma população num sistema totalitário pense exatamente do jeito que eu quero que eles pensem. Eu estou usando uma ideologia para fazer com que as pessoas pensem do jeito que eu quero, né? Nós já falamos sobre positivismo, é o começo da ciência, aquela visão da ciência exata, do começo da sociologia, e como se fosse um organismo matematicamente correto e fácil de... Mas, na verdade, há uma classe específica que faz com que o povo pense do jeito que eles querem que eles pensem, certo? Então, e essa forma de domínio é um domínio ideológico. É o uso de uma ideologia para cooptar as pessoas. Se as pessoas pensam do jeito que eu quero, eu posso fazer o que quiser delas, certo? Mas a ideologia ela não é só utilizada para uma coisa ruim. A ideologia não é... Quanto mais você conhecer, você tiver conhecimento, menos você vai ser suscetível a essas ideias. E, ao mesmo tempo, nós temos uma ideologia boa. Talvez o termo não seria boa, uma ideologia correta. Uma ideologia baseada em comprovação científica, uma ideologia baseada em preceitos corretos, né? Eu vou citar um exemplo assim, familiar. Você pode ter dois caminhos. Você pode chegar e olhar para o teu filho, para a tua filha e falar assim, olha, aqui em casa todos vocês dois vão ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, vocês vão poder sair a hora que quiserem, mas vão chegar na hora que nós combinamos, certo? E vocês vão assumir as suas responsabilidades, né? Mas eu vou agir de forma igualitária entre vocês dois. Não é porque você é menino ou você é menina que vocês vão ter privilégios ou vão ter mais cobranças. Os dois vão ter que trabalhar da mesma maneira, fazer suas atividades em casa, os dois vão ter que estudar, os dois vão ter responsabilidade, eu vou dar a mesma quantidade de dinheiro para vocês gastarem. É óbvio que isso é no plano ideal, né?
que nós vemos que na prática isso não ocorre dessa maneira. Tem as exceções, sim, mas na maior parte das vezes acaba que as meninas trabalham mais, né? Mas vamos lá, vamos voltar à ideia. Então eu posso simplesmente, como pai, chegar e usar a força. Ó, você vai fazer isso porque o mando acabou, se você não fizer, eu vou usar a força. Eu vou usar a minha capacidade financeira para cortar todos os benefícios que eu te dou, eu vou usar da força física, eu vou usar de outros métodos, mas não muito convencionais, para te fazer pensar do jeito que eu quero. Então, esses dois caminhos podem ser utilizados. Como pode ser utilizado também o caminho do diálogo, da conversa, né? Explanar por que você está fazendo aquilo, né? Você já tem mais experiência e você quer passar para o seu filho melhor para ele. Nem sempre o filho ouve isso no momento, mas com o tempo, se você dialogar, se você falar com amor, com carinho, na hora certa, ele vai entender. Se você o tratar com muita compreensão e respeitando a idade que ele tenha, né? Porque ele vai crescendo, não só fisicamente, ele vai crescendo mentalmente. E você precisa começar a dar uma certa liberdade com responsabilidade ao seu filho, à sua filha, e começar a confiar nele. Porque você está preparando um ser para o mundo, não está preparando um ser para você, para guardar numa caixinha e você é o dono dele. Você está preparando um ser para saber se posicionar, saber se defender. No começo é muito difícil, porque nós temos preocupações. A coisa mais importante da nossa vida são os nossos filhos, né? Então, é muito complexo, mas eu posso usar o caminho da ideologia e posso usar o caminho da força. O Estado também usa isso, tanto um quanto o outro. Só relembrando, quando eu quero impor o meu poder, eu posso usar os mecanismos que o Estado me dá. Eu posso usar a força, eu posso usar a polícia, eu posso usar o exército, eu posso usar todos os convencimentos possíveis, inclusive o financeiro também, né? E eu posso ter um discurso que é descolado da minha prática, né? Um estudioso sempre dizia que o pensamento, né? Se eu falo algo, se eu penso algo, falo algo e ajo. Uma pessoa moralmente correta é aquela pessoa que pensa uma coisa, fala e age na mesma proporção. Agora, uma pessoa que pensa uma coisa, falar outra e agir de forma diferente, não é uma pessoa ética, moralmente falando. E essa ética que eu estou falando, e moral, ela é indissociada de legalismos e tudo mais. E isso é da essência de um ser humano que se diz um cidadão. Ok? Tudo bem? A política é fundamental, ela é importante, porque toda vez que você diz que você não gosta de política, tem pessoas que adoram a política e esses políticos, de certa forma, vão determinar o seu futuro, mesmo sem você saber. E desde do primeira noção de Estado, a primeira noção de Estado é firmado um contrato social. Você dá o direito para aquelas pessoas de te representarem. E na medida que você assina aquilo, você legitima isso, você está dando uma condição de alguém mandar e decidir o seu futuro. E você às vezes nem está se apercebendo disso. Então o analfabeto, o que é um analfabeto político? O analfabeto político é aquele ser que ele não está preocupado com nada. Ele é tudo a mesma coisa, tudo safado mesmo, eu nem ligo para isso aí não tem importância. Tem importância sim. Eles estão mexendo com toda a sua vida, né? Esses dias atrás, os alunos, ainda quando eu estava dando aula, eles estavam me perguntando: professor, por que o dólar está aumentando tanto, né? Por que está assim, né? Aí eu fui explicar para eles. Tem várias possibilidades do dólar aumentar, né? Mas quando há uma instabilidade num país ou no mercado, uma instabilidade, uma moeda forte como o dólar, como o euro e outras, temos outras moedas fortes, o que acontece com quem tem condições? Quem tem condição vai lá e compra dólar. O que acontece? Muitas pessoas vão comprar dólar, algumas empresas vão comprar dólar, alguns investidores vão comprar milhares de dólares, milhões de dólares, num dia só, em algumas horas. E o que vai acontecer quando não houver mais dólar sendo ofertado?
O que vai acontecer com o preço? Vai rarear o dólar. E rareando o dólar, o preço dele vai subir. Quando há uma estabilidade no mercado, num país, numa sociedade, quando há uma estabilidade, tudo está tranquilo, está em equilíbrio, ele não se altera muito. As moedas fortes não se alteram muito. Ok? Recentemente, o Banco Central norte-americano teve que diminuir a taxa de juros, coisa que os Estados Unidos raramente faz. Os Estados Unidos só faz isso em situações muito específicas. Por quê? Havia uma instabilidade mundial. Muito embora a instabilidade no nosso país, que gerou o dólar a R$5 e pouco, quando o dólar ele se valoriza, isso quer dizer que o real, inversamente, se desvaloriza, ou seja, o nosso país não está muito bem. Então, quando não há crescimento, quando a economia não está indo, isso foi anterior ao coronavírus, havia uma pequena assim, mas bem pequena, eu discuti isso com muitas pessoas, né, que estavam jogando lá o PIB para 2%, 2,5%, eu falei, olha, nós estamos ali perto do 0,5%, 1%, mas olha, assim, com muito otimismo, 1%. Hoje, é óbvio que nós temos aí uma situação de coronavírus, não dá para você também culpar totalmente, mas o fato é, instabilidade gera um aumento do dólar. E o dólar chegou a 5 e pouco, como nunca chegou na história do nosso país. Então, toda vez que eu vou avaliar o que está acontecendo na sociedade, se eu não me informar, se eu não for procurar dados assim importantes, reais, confiáveis, eu vou ficar ali no senso comum, né? Eu vou estar mais próximo do analfabeto político. Eu não gosto de política. Lembre-se, o professor explicou algum tempo atrás, todo ser humano é um ser essencialmente político. Política partidária, de poder de governo, de corporações e tudo mais, como o professor já explicou, é um outro departamento. Mas quando eu não me importar com o que está acontecendo na minha sociedade, que eu faço parte dela também, eu vou sofrer as consequências disso. Quanto mais analfabeto político eu for, eu nunca vou saber de onde está vindo a maré. Eu nunca vou saber de onde está vindo o soco. A porrada virá para mim. Eu vou só senti-la. Eu não sei de onde está vindo. A diferença quando você tem conhecimento é que você pode tentar minimizar um pouquinho os efeitos de tudo isso. Mas para isso você precisa estudar, você precisa se dedicar, se esforçar, procurar entender mais o que realmente acontece, como as coisas se estruturam, como a nossa sociedade se estrutura. Para isso você precisa da sociologia, para tentar dar conta de explicar todo esse universo tão complexo que é a nossa sociedade. Então, eu espero sinceramente que vocês procurem fazer um esforço aí, primeiro para estudar tudo que está na apostila, responder as perguntas, que em algum momento nós vamos olhar essa apostila, deixe tudo corretinho, organizadinho, tá? E nós estamos nos adaptando a todo esse processo. E lembre-se, não seja um analfabeto político, tá? Procure entender ainda mais vocês do segundo ano, daqui a pouco vocês vão poder votar, vão poder participar mais. Na verdade, vocês já estão participando, né? Porque à medida que você começa a pensar, você já está participando. Você já não está mais aceitando as coisas do jeito que elas vêm prontas. Você está começando a ter um olhar mais aprofundado. Isso é importantíssimo. Todas as disciplinas são importantes nesse sentido. Mas se tem uma disciplina que pode te colocar mais dentro desse universo, é a sociologia, né? E eu fico muito feliz de poder proporcionar isso para vocês, pelo menos uma vez por semana, e diante das redes sociais aí eu posso poder te ajudar de alguma maneira. E você tem o meu WhatsApp, pode mandar mensagem, estou aqui na disponibilidade de vocês, sempre que vocês precisarem. Amanhã eu vou estar assim, um horário específico das 9 ao meio-dia, mas não seja um analfabeto político não, sabe? Porque na medida que você não aprende, alguém usa você, alguém vai te usar, né? Quando você não entender, alguém vai gostar muito de política. E eu me lembro muito de uma banda de rock, não só o Titãs, mas os Engenheiros do Havaí, né? Juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerantes.
Olha, isso era para pensar, isso foi importante na época, né? O jovem, de antigamente, ele se interessava mais por política, ou afligia mais as coisas que estavam acontecendo na sociedade. Então, à medida que você vai crescendo, vai adquirindo mais conhecimento, não fique inerte no celular. O celular traz informação também, mas comece a olhar a sociedade que você daqui a pouquinho vai participar mais. Quando você terminar o ensino médio, você vai fazer um vestibular, você vai começar a trilhar a sua vida. Então você vai começar a ver alguns muros que você vai ter que transpor, algumas pontes que você vai ter que pular ou ajudar a minimizar. Então é importante você ter conhecimento da sociedade. É importantíssimo você não ser um analfabeto político. Na medida em que você tem conhecimento, você é respeitado. Na medida que você tem conhecimento, você tem poder. Um poder bom. Um poder que ninguém vai tirar de você. Conhecimento, você só soma. Ninguém tira de você. Você vai aumentar esse poder. Eu espero que vocês se lembrem de mim conforme vocês estão aí vendo a sociedade. Lembre-se que o professor disse que quando você tem conhecimento, você não é manipulado, você não é enganado, né? É importante saber o que está acontecendo com o mundo, com o teu país, com a tua cidade, seu estado, sua família, sua vida. Tudo isso que acontece na política interfere muito na sua vida. Só lembrando do dólar, quando o dólar sobe o pãozinho, sobe a gasolina, vai subindo. E o salário não sobe na mesma proporção. Então tudo interfere, uma coisa está ligada à outra. Mas você precisa conhecer. Antes de tudo, você precisa conhecer. Conhecendo, você vai refletir, você vai pensar, você vai ver o mundo com um olhar mais aberto, não fechado. Então eu quero que você abra esse leque aí e consiga olhar o mundo com mais substância. Um beijo, saudade de todos vocês e qualquer dúvida amanhã eu estou à disposição de vocês. Um beijo grande. Tchau.